Bom, e nesta quarta-feira, o deputado Gustavo Gayer discursou no Parlamento Europeu, em Bruxelas, na Bélgica. O parlamentar brasileiro chamou a atual situação política do Brasil de transdemocracia. Throughout the history of humanity, we set in place devices and institutions with one goal in mind, to make sure that a tyranny will not happen again. Am I right? But tyranny is like a virus. They always find a way to adapt and use whatever was put in place to make sure it goes to power again. And they are learning how to do that even with our institutions, with Supreme Court, Judiciary, Parliament, Executive, everything. They were able to find a way. They adapted again. Brazil is today maybe the battleground for this new kind of dictatorship. A dictatorship that identifies as a democracy. We call it a trans-democracy. A dictatorship that identifies as a democracy. Gayer mencionou as revelações feitas por Elon Musk a respeito da determinação de Alexandre de Moraes para censurar conteúdos na rede social X. Elon Musk published the exchange of emails from former employees of Twitter before Elon Musk took over Twitter, in which Alexandre de Moraes ordered Twitter to censor all the right-wing politicians, to delete posts, to delete profiles, and forced them to delete them, but not saying it was a judicial order. Delete them, saying it was against their internal policy. O dono do X endossou a fala de Gustavo Gayer. Musk replicou o vídeo do deputado e escreveu, abre aspas, exatamente, ditador Alexandre, fecho aspas aí para a declaração de Elon Musk na rede social X. Consta, quero te ouvir aí sobre esse discurso do deputado Gustavo Gayer no Parlamento Europeu, um discurso forte, né? Impactante aí. Um discurso brilhante e totalmente acurado. Aliás, eu recomendo a todos que escutem na íntegra e também o do Fernando Schiller, ao receber o Prêmio de Liberdade de Expressão no Fórum da Liberdade, explicando o que é, né, a liberdade de expressão tão em falta em nosso país. Essa história da democracia trans é muito boa a sacada, porque o truque dos verdadeiros autoritários antidemocráticos de hoje em dia é se disfarçar de democráticos. Claro que nenhuma ditadura, nem mesmo no passado, aquelas mais tradicionais, vestiu a roupa de ditadura. Tanto é que se chama República Democrática Popular da Coreia do Norte, da China e por aí vai. Todo regime comunista totalitário sempre tentou usar esse manto falso de democracia, de popular e tudo mais. Mas, pelo menos naquela época, havia, né, tanque na rua, revolução, tiro. Hoje em dia, a tomada de poder por esses mesmos comunistas adaptados, e esse vírus da tirania que não morre, né, é muito mais sutil, é muito mais velado. Mesmo na Venezuela, que todo mundo, à exceção do PT, já sabe que é uma ditadura faz tempo, né? Até mesmo na Venezuela foi uma coisa que teve lá o uso de milicianos cubanos, dos capangas do Chávez e depois do Maduro, perseguindo, prendendo, batendo, espancando, intimidando e até matando dissidentes, atirando em jovens, mas foi uma tomada muito mais gradual, muito mais sutil. Eles tomaram o poder da Corte Suprema e por aí vai. Eu ouso dizer, Paula, que a repercussão toda que está dando esse caso do Elon Musk sobre o Brasil no mundo, principalmente aqui nos Estados Unidos, tem muito a ver com a ameaça que muitos americanos mais conservadores enxergam na conduta, na narrativa de certos democratas, da turma mais radical da esquerda dentro do Partido Democrata. Eles veem as similaridades. Então, eles estão assustados. Porque se isso aconteceu num país como o Brasil, e foi sutil a ponto de muitos não se darem conta, porque só consomem o que a Globo vende para o resto do mundo, né? Isso pode acontecer na América, nos Estados Unidos, no país da liberdade. Então, muitos estão assustados por isso, porque hoje a coisa vai aos poucos, comendo pelas beiradas, o vírus está lá, latente, e quando você acorda um belo dia, você não pode mais se manifestar. Na pandemia, isso ficou muito claro. Eles viram que ali foi um laboratório desses verdadeiros tiranos totalitários. E o Brasil hoje, eu concordo 100% com o Gayer, com o deputado, é o quintal, é o grande laboratório de onde isso está acontecendo. Até porque não é Alexandre de Moraes que está sozinho nessa.
não só ele tem costas quentes e muitas mãos que não soltam a dele de jeito nenhum no sistema, no STF e no sistema, como tem gente do mundo. Quando a Gleisi Hoffmann vai para a China, num evento do Partido Comunista Chinês, 72 anos de ditadura, falar que tem que se unir contra a ameaça da extrema-direita, eles estão deixando o recado claro. Eles não estão sozinhos nessa. Tem grana do Soros também, do Jorge Soros nas ONGs todas. E eles vêm falar de atentado contra a soberania nacional. A turma que estava rifando uma semana antes os recursos da Amazônia para o Macron. É muita hipocrisia, mas o jogo é grande, o jogo é pesado, não é jogo para imitador de focas, não. É jogo para peixe grande. Até mesmo Alexandre de Moraes é meio bagrinho nesse embate. E aí, Silvio, você também concorda com esse termo usado aí pelo deputado Gustavo Gayer, transdemocracia, que o Brasil está vivendo aí, uma democracia que se identifica, uma ditadura se identificando aí com uma democracia? Sem dúvida, e eu vou pegar o fio de onde o Rodrigo deixou. O mundo presta atenção nos sinais que o presidente Lula emitiu nesses 15 meses. Ele mal havia voltado ao poder, ele estendeu um tapete vermelho para o ditador Nicolás Maduro da Venezuela ser recebido em Brasília, com pompa, com honras de chefe de Estado. Todos os acenos à China, e são sucessivos, instalou lá Dilma Rousseff, que é quem é, todos nós sabemos, no tal Banco dos BRICS. A Gleisi Hoffmann vai à China. E ele mesmo, Lula, viajou, o casal presidencial, com uma comitiva gigantesca para a China no ano passado. Ele faz acenos à Rússia, a Vladimir Putin. Ele critica o dólar como moeda corrente internacional o tempo inteiro quando ele fala dos BRICS. As falas dele contra Israel, onde é hoje uma pessoa não grata, contra o Estado de Israel em defesa dos terroristas do Hamas, ou sem condená-los, ou pelo menos sem chamá-los pelo que eles são, terroristas. Lembrem da dificuldade que o Lula teve ao tratar desse caso. E foi escalando, a ponto também de comparar, de invocar o Holocausto, algo que foi repudiado mundialmente. Então, esses são todos os sinais. Ele tentou se meter na eleição da Argentina para barrar a vitória de Javier Milei, talvez a maior novidade neste momento na América Latina, que é um ultraliberal, mas que está colocando a Argentina no rumo certo. Ele tentou interferir a favor dos seus amigos de esquerda. Ele é aliado da Bolívia. Ele faz acenos ao presidente da Colômbia, que é um ex-terrorista. Ele faz acenos ao presidente do Chile, que tem um passado de militância de esquerda. Então, o mundo está prestando atenção. Ele não... Por exemplo, em relação ao Maduro, ele não repudiou todo esse avanço para cima da Guiana. E aí nós estamos falando de tentativa de expansão territorial contra, aí sim, aí é soberania nacional, é invadir o outro país. Ele sequer condena o Daniel Ortega na Nicarágua, por exemplo, não fez isso, não repudiou na ONU. Então o mundo presta atenção para os sinais que o Lula emitiu nesses 15 meses. Eu acho que é esse o fio que a gente pode pegar do ponto de vista internacional. Sobre a fala do Gayer, uma fala brilhante, a fala do Schiller, outra fala brilhante, há outras menções, o próprio pronunciamento que o Nicolas Ferreira fez recentemente. Por quê? É disso que se trata. É uma ditadura travestida de democracia. E isso é um modelo muito antigo, já tem muitas décadas e funcionou num pré-guerra, inclusive, uma guerra mundial, que é você repetir um discurso, uma narrativa mentirosa para fazê-la ser fixada como se fosse verdade. Liberdade de expressão não pode ser liberdade de agressão, não pode ser discurso de ódio. Qual é o discurso de ódio? Vamos dar nome aos bois, vamos apontar o que foi feito de errado. E aí é que tudo foi exposto. É só isso que está acontecendo. O Brasil está exposto e o rei está nu. Augusto, 103 mil telas aqui nesse momento. O Eduardo Craveiro, participando aqui do nosso chat, pergunta: um ministro do Supremo, um presidente do Senado e um presidente da Câmara Federal, 3 brasileiros colocando uma nação de joelhos. Até quando? Está na hora de se erguerem, né? Está na hora de se erguerem e de ficarem ao lado do povo brasileiro. Do povo brasileiro. Eu achei o discurso do Gayer muito bom. A expressão é muito feliz. É transdemocracia. Transdemocracia. Porque eles insistem.
os que vêm sendo desmascarados pelo Musk agora, insistem em se apresentar como gente que usa instrumentos ditatoriais para proteger a democracia que já não há. Que já não há. Quer dizer, neste momento, você tem, para pegar exemplos ao acaso, o Gilmar Mendes achando que o ministro Gilmar Mendes apresentando como um ex-torturado o dono da Odebrecht, que não ficou preso nenhum dia, e ao mesmo tempo sequioso aí pela chance de caçar o mandato sem nenhum motivo que mereça ser levado em conta, ter caçado o mandato de deputado federal. Então eles não estão nem aí para o povo paranaense, para os milhões de paranaenses que votaram no Moro. Nenhum deputado está seguro quanto ao seu mandato. Você não sabe a que lei deve se submeter, porque as leis são improvisadas. Com a revogação momentânea da Constituição, as leis são improvisadas a cada dia pelo Supremo, que deveria ser o guardião da Carta de 88. E o Musk repetiu aqui, o Piotr vive dizendo, vamos obedecer à Constituição. Foi isso que ele pediu. Ele está sendo insultado pelos democratas que se qualificam de integrantes do campo progressista, que reage à extrema-direita, que somos todos nós, porque ele disse que no Brasil, o Supremo comete abusos. Mas bota abuso nisso. Bota abuso nisso. O Supremo é que faz o discurso de ódio. Qual é o fator desestabilizador do Brasil hoje? A desestabilização política e jurídica. O Supremo. É o Supremo que precisa se corrigir imediatamente. Eles vão achar que o mundo é bobo, vão tratar o mundo como um bando de idiotas, né? Todos os seres humanos como um bando de idiotas, que é como eles tratam o povo brasileiro. Não conseguem. Finalmente, o verdadeiro Brasil está sendo exposto ali com a simplicidade que é suficiente para esta situação que vivemos. Quem não cumpre a lei, quem desobedece à Constituição é o Supremo. Quem eterniza a crise é o Supremo, porque continua em combate contra o golpe que não houve. Continua inventando inimigos para que o Brasil permaneça numa guerra civil, né, verbal. Por enquanto, agora, veja os prisioneiros. Quantos prisioneiros pessoais tem o Alexandre de Moraes? Ele persegue o réu, ele não julga, ele persegue, ele é contra, ele condena todo mundo. É o que eu chamo de primeiro carcereiro. Ele não é mais o promotor que só acusava, né, e que foi. Ele agora, depois de vestir a toga, é o ministro do Supremo, deveria julgar, pelo menos sem cometer tanto abuso. Ele poderia disfarçar o que ele está fazendo agora, que é o de dono do Brasil. Quem é dono de um país é acusado de ser ditador. Foi o que fez com toda simplicidade o Elon Musk, só. É o Elon Musk, Elon Musk, né, como disse o Chico Vigilante.